Fala pessoal, tudo bem? Eu estou participando hoje de um evento sobre as perspectivas do setor financeiro ao longo de 2026, promovido pelo Bradesco BBI aqui na nossa sede, na Avenida Faria Lima. Ao longo do dia, teremos diversos painéis com executivos e investidores do setor. E você é meu convidado para acompanhar tudo que aconteceu hoje. Vamos lá? O primeiro painel do dia com a XP, e agora eu estou com o CEO da XP, Thiago Nafra. Thiago, obrigado aqui pela participação. O ano de 2025 foi bastante positivo em termos de captação, tanto no varejo, tanto no corporativo para vocês. Como que vocês estão enxergando esse movimento para 2026? Principalmente se a gente considerar, tem taxa de juros aqui no Brasil, cenário externo, eleições, como que está a visão da XP para 2026? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, a conferência está linda. A gente está mais otimista para 2026. A gente acredita, né, que o corte de juros, né, que vai vir mais cedo ou mais tarde, né, se é março, se é abril, né, janeiro, eu acho que já saiu do plano, né, mas com corte de juros, né, a gente acredita que realmente as pessoas vão ter que realocar o dinheiro, né, sair dos CDBs, das letras isentas, né, e realocar o dinheiro. Então a gente está mais otimista com o ano de 2026 em termos de captação. Fala pessoal, dando sequência ao evento, terminou agora o painel com a B3 e eu estou aqui com o CEO, Gilson. Tudo bem, Gilson? Obrigado por aceitar nosso convite. É isso, um prazer. E Gilson, acho que uma das grandes discussões que nós estamos tendo, tanto com investidores quanto aqui no painel, é a questão da taxa de juros. Muito provavelmente a Selic cai nos próximos meses. E aí, nesse sentido, eu queria entender como que está a cabeça da B3 em termos de crescimento de volume e novas ofertas e como vocês estão se preparando para esse cenário. A verdade é que a gente está bem animado com a perspectiva de queda de juros, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Independente de quanto vai cair, a gente tem uma magnitude que o mercado acha que podem ser mais de 3% que vai cair a taxa de juros ao longo do ano. Isso é bastante favorável para o mercado de renda variável e a gente já percebe um crescimento de volume, né, diário dentro do giro da bolsa, seja pelo interesse começando a voltar de pessoa física, seja pelo interesse do investidor estrangeiro que está alocando mais em mercados emergentes. Então essa combinação de queda de taxa de juros no Brasil com queda de taxa de juros lá fora é bastante positiva para o mercado de renda variável aqui no Brasil. Entendi. E outra pergunta que também envolve o business de vocês com essa questão da dualidade, taxa alta e taxa baixa, renda fixa e renda variável, como que vocês estão entendendo o cenário agora para 2026 em função de uma taxa de juros mais baixa? Muita migração da renda fixa para renda variável ou isso não vai acontecer? Veja, o Brasil vai continuar sendo um país onde o investidor aloca a maior parte dos recursos em renda fixa. A gente tem taxa de juros real elevada, mas não precisa ser tão alta como a gente está tendo hoje. Então, boa parcela dos investimentos continuarão migrando para renda fixa ou tendo uma alocação primordial em renda fixa. Só que a gente está no nível mínimo histórico de alocação em renda variável, ou seja, a gente está perto de 5% do total de ativos no Brasil alocado em renda variável. E historicamente esse número oscila entre 10% e 15%. E esse número, então, de sair de 5% para voltar para 10% ou 15% é bastante dinheiro sobre um volume de 8 trilhões de reais. Então, assim, há uma perspectiva de que ao longo desse ciclo de juros e ao longo desse reequilíbrio de realocação de recursos, a renda variável ganha tração, mas a renda fixa ainda vai continuar sendo o carro-chefe de alocação dentro dos portfólios das pessoas. Só que tem que dar bastante atenção para a renda variável porque são ciclos e quando a gente entra num ciclo positivo, se você não está dentro do barco, você perde realmente essa viagem. Pessoal, mais um painel chegou ao fim e dessa vez foi com o pessoal da Caixa Seguridade e eu estou ao lado agora do CFO. Edgar, obrigado pela participação aqui no nosso evento. Obrigado, maravilha. Bom, um dos temas que a gente discute bastante com os investidores sobre a trajetória da Caixa Seguridade o ano passado foi muito bom em termos de crescimento de prêmio. O que a gente pode enxergar para 2026? Quais são as linhas de negócio que vocês entendem que impulsionarão os resultados de vocês? Maravilha, muito obrigado pela pergunta. A gente está aqui com a previsão para 2026 muito ligada ao negócio banco, o negócio Caixa Seguridade é muito ligado à atividade da Caixa. A gente tem a Caixa como principal player de habitação do país, vem com um crescimento forte da carteira de habitação, do volume de concessões de crédito, e isso vem acompanhado do seguro habitacional, é um seguro obrigatório que ele acompanha a operação do crédito imobiliário e que para esse ano a gente vem com uma previsão forte de crescimento também, né, da concessão do crédito imobiliário, junto com isso o seguro habitacional.
As nossas outras linhas de seguro, elas também vêm com uma projeção agora para esse ano, né, da gente performar com um crescimento vis-à-vis o que a gente teve ali no ano de 2025. Né, temos um cenário econômico que ele pode nos favorecer, uma vez que quando as taxas de juros começam a cair, você tem um aquecimento na procura do cliente às instituições financeiras, isso oportuniza, né, a gente ter a comercialização dos nossos produtos e a gente ter uma trajetória de crescimento agora para esse ano na emissão de prêmios, também em outros ramos. Perfeito. Um ponto relevante que você tocou aqui, nessa questão da taxa de juros caindo, isso pode aumentar o valor percebido da ação de vocês com relação ao dividendo. A Caixa Seguridade sempre foi muito reconhecida como uma excelente pagadora de dividendos. Quais são as perspectivas aqui para 2026 nesse sentido? Perfeito. A gente tem um costume já, né, de ter o nosso pagamento de dividendos feito a cada trimestre. Então, trimestralmente, a gente tem feito pagamentos de dividendos e a gente tem pago mais de 90% do nosso payout histórico. Então, a ideia é que a gente siga essa mesma trajetória. A gente faz parte de um grupo, afinal de contas, que tem um banco que faz uma bela administração de recursos e com isso a gente distribuindo dividendo para eles, a gente está agregando valor para o grupo da Caixa e junto com isso a gente está levando valor também para os nossos acionistas, pessoa física, os nossos acionistas institucionais ali, com um pagamento de dividendos elevado. Tivemos agora o painel com a Porto Seguro. Eu tenho o prazer aqui de receber o Paulo Kakinoff, CEO da companhia. Boa noite, Paulo. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, eu que agradeço o convite. Ótimo. Uma das questões que a gente tem observado bastante com relação aos resultados da Porto Seguro é que nos últimos anos a divisão de saúde e o banco começaram a crescer em termos de resultados. Para 2026, o que você enxerga de tendência? A gente vai ter uma outra linha de crescimento ou vou continuar saindo essas duas como liderar? Essas duas verticais, elas de fato cresceram em ritmos mais acelerados, né? Taxas de 20% ao ano. As demais também cresceram, porém em termos comparativos, menos, próximos de 9%, 10%. A gente imagina que essa tendência deva continuar para 2026, uma vez que nas verticais de seguros nós temos uma maior penetração de mercado. Já na saúde e no banco, ainda temos bastante espaço de crescimento em market share, o que deve continuar patrocinando, então, uma expansão em ritmos mais acelerados do que a gente vê em seguros ou em serviços. Perfeito. Uma outra pergunta que a gente tem muito contato com o investidor, o pessoal sempre fala do excesso de capital que vocês carregam no balanço, que é algo até histórico. O que o investidor pode esperar com relação a esses 2, 3 bilhões de excesso de capital que vocês têm no balanço? A gente está discutindo agora justamente o nosso novo ciclo de payouts, né, de pagamentos de dividendos, e a gente temos acenados para o mercado um aumento em relação à política que estava anteriormente vigente, justamente em função do excesso de capital, que nos permitirá a continuar a ter uma abordagem mais conservadora, mas ao mesmo tempo poder retornar mais para o acionista na forma de dividendos. Estamos agora com o CFO do Banco do Brasil, Giovanni. Giovanni, obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Com certeza. Pessoal, eu acho que uma pergunta que é recorrente aqui quando a gente fala de Banco do Brasil o ano de 2025 foi bastante desafiador em termos de margem e resultados em função do agro e também das novas regras do mercado financeiro, como a 4966. O que vocês enxergam de caminho de rentabilidade ao longo de 2026 para a recomposição para voltar para os níveis históricos? Uma boa pergunta. Claro que a gente teve que enfrentar o agravamento do risco no crédito rural. Tivemos que fazer aí praticamente ao longo aí desse ano quase que aí 60 bilhões de reforço de provisão, né? A gente ainda vai divulgar como é que vai ser o número do ano como um todo, mas olhando até o terceiro trimestre, o volume que a gente teve que fazer de provisão ali foi muito grande. Sim. Aí beirou perto, inclusive com as provisões da 4966, beirou 60 bilhões, tá? Então, olhando para 26, a gente acredita que com a medida provisória que foi aprovada pelo governo a 1314, que permitiu os produtores alongarem, principalmente aqueles produtores que estão com dificuldades de caixa, alongarem suas dívidas, a gente vai então restabelecendo paulatinamente o fluxo de caixa desses produtores e com isso a gente vai então trazer para um patamar mais normal de risco de crédito para essa carteira. O nível que hoje você tem em termos de risco para a carteira rural é o mais alto assim, da história do Banco do Brasil. E mesmo assim a gente conseguiu até o terceiro trimestre entregar a rentabilidade ali de low teens, né? Acima de 10%, na faixa dos 11%, 12%. Então a gente conseguiu absorver esse tranco.
dada aí a fortaleza do Banco do Brasil. Mas olhando para 26, a gente espera que o pior já passou e agora é a gente começar a voltar a recompor essa rentabilidade, mas de uma maneira um pouco mais lenta, porque não dá para você também da noite para o dia resolver, porque é uma situação que impactou principalmente produtores de soja na região centro-oeste, e a gente acredita que então em 26 o volume de provisões deve ser menor, eles vão conseguir porque não está tendo nenhum problema grande climático ou de preço de commodity que possa impactar a renda desses produtores, e com isso a gente vai então retomando uma rentabilidade aí, mirando de uma maneira otimista mais cautelosa, buscando aí os mid-teens, né? Tentar trazer essa rentabilidade aí para perto de 15%. É isso que a gente está trabalhando. Eu estou agora com a Camila Stolfi, RI do Santander. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Renata. Bom dia, gente. Prazer participar. Pessoal, uma pergunta que a gente sempre ouve com relação ao Santander é que ao longo dos últimos 2 anos, o banco vem passando por um processo de reconstrução da sua rentabilidade para os níveis históricos, 2024, 2025. Para 2026, qual que é o entendimento de vocês para a recomposição dessa rentabilidade? Renato, a gente espera que a gente continue o trabalho que a gente começou aí nesses últimos anos. Um dos drivers aqui é crescimento de carteira, então a gente tem alguns segmentos nos quais a gente deve focar nesse ano, principalmente em varejo, financeira de veículos, alta renda, SMEs, devem nos ajudar aqui a crescer o portfólio como um todo e com isso impulsionar a margem financeira. A gente também vê oportunidades aqui na parte de comissões, principalmente falando aqui de cartões e de seguros. Junto com isso, a gente imagina que a gente consiga manter aqui a qualidade de crédito, ou seja, ter níveis de provisionamento que são níveis aí compatíveis com a nossa carteira e com a qualidade aí dos nossos ativos, e ainda ganhos adicionais aqui na parte de eficiência. E com isso, ter uma alavancagem maior com relação ao EBT e ao lucro da companhia. Aproveitando até o ponto, você comentou de eficiência, um grande questionamento do mercado é como virar esses ganhos de eficiência, né? Então, de onde vocês estão vindo esses ganhos de eficiência em 2026? Tá joia. A gente tem feito um ajuste aí da nossa base já nos últimos 3 anos. Se você olhar ali, a presença aí física nossa vem sendo bastante otimizada aí ao longo dos anos. A gente ainda vê um pouco de espaço para fazer isso. Tem uma questão de digitalização que continua acontecendo, então a gente vem aí se aproveitando bastante dessa produtividade, acho que até com ganhos também de fazer parte de um banco internacional. Cada vez mais a gente tem feito os investimentos em conjunto com a matriz e com isso aumentado ali a produtividade e a eficiência do que a gente investe. Então a gente imagina que nos próximos anos, não apenas em 26, mas ainda em continuidade em 27 e 28, a gente consiga entregar aqui custos bastante controlados e uma eficiência que vai evoluindo ao longo do tempo. Pessoal, saímos agora do painel do Itaú Unibanco e eu estou agora com o diretor de RI, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, gente. Acho que também uma pergunta que é bem recorrente com relação ao Itaú é que entre os 4 grandes bancos, o Itaú que passou mais incólume ao último ciclo de crédito. De tal sorte que vocês já estão navegando aqui numa velocidade de cruzeiro. A pergunta é, como aumentar a rentabilidade além dos níveis atuais? Eu acho que a nossa jornada, Renato, não é nem aumentar a rentabilidade do banco, e sim como conseguir crescer o banco mais rápido ao longo dessa jornada. De fato, acho que a gente conseguiu crescer o banco de uma maneira muito sustentável, com bons níveis de rentabilidade. E a nossa jornada agora é muito importante para a gente conseguir aproveitar a oportunidade de alavancagem operacional, ou seja, crescer mais a nossa receita do que a gente cresce a nossa despesa ao longo desse período, e aproveitar essa oportunidade de maior eficiência operacional, de redução de custos ou de menor pressão de custos, para ajudar a transferir parte desse valor para os nossos clientes, de maneira que a gente consegue fazer com que eles tenham um pouco mais de interesse e uma oportunidade maior de conhecer os nossos produtos e serviços aqui no banco. Ótimo. O ano de 2025 foi excelente em termos de remuneração aos investidores. A gente pode esperar um nível igual em 2026 ou adiante? Eu acredito que sim. 2026 não deixa de ser um ano super desafiador, não só no Brasil, como no mundo como um todo, mas eu acho que tem uma oportunidade importante da gente conseguir manter os níveis de rentabilidade atuais que o banco tem conseguido entregar, seja por uma diligência muito grande no apetite de risco, de onde crescer, de onde jogar, com que público operar. A gente está passando por um momento de mudanças importantes da nossa operação do varejo, que abre uma oportunidade para a gente ter um crescimento melhor, mas também tem todos os desafios de um ambiente de juros alto, que acabam trazendo uma maior insegurança do ponto de vista de qualidade de crédito, o que faz com que a gente seja um pouquinho mais cauteloso.
e até pensando na saúde financeira dos nossos clientes, de como crescer essa carteira ao longo desse período. Mas tendo falado isso, eu acho que tende a ser um ano de níveis de rentabilidades muito parecidos com o que a gente conseguiu entregar em 2025. Nós estamos aqui com o CFO do Bradesco, Cassiano Scarpelli. Bom dia, Cassiano. Obrigado pela presença. Obrigado a você, convite. Vamos lá. O ano de 2025 foi um ano de importante recomposição da rentabilidade. Toda a transformação do banco se mostrou nos resultados. Quais são as expectativas para que isso continue acontecendo agora em 2026 no Bradesco? Obrigado, boa pergunta. Obrigado para a turma aí que está nos assistindo. Eu acho que é uma sequência muito importante do projeto de transformação que nós nos colocamos em fevereiro de 24. Parece que faz muitos anos, né? Na prática, a gente lançou esse programa em 8 de fevereiro, vai fazer 2 anos agora. O Change the Bank nasceu em julho de 24. Se olhar bem, nós estamos 1 ano e meio disso. E eu acho que os resultados têm sido traduzidos no Step by Step, uma marca utilizada pelo nosso presidente Marcel, que tem feito o banco trimestre a trimestre entregar evoluções contínuas no seu modelo operacional, no seu modelo de engajamento, no seu modelo de pessoas, no seu modelo de cliente, a proposta de valor de cada segmento, das nossas áreas de banco de investimento, né, nossa área de banco de atacado, enfim. A gente fez uma releitura super importante do banco e os resultados têm sido traduzidos nessa melhora contínua de todos os nossos indicadores, né? Crédito muito bem segmentado, muito bem explorado tecnicamente, com a carteira muito bem feita, né? A gente com grandes operações, uma operação muito importante, com inadimplência sob controle, se utilizando bem da nossa presença nacional, né? Então eu entendo que a gente tem com isso o ritmo do Step by Step, um projeto de 4 ou 5 anos, um projeto que vai até 2028, que entrega o banco naquela sua rentabilidade maior possível, né? A gente está muito próximo para superar o custo de capital, que era um primeiro grande, não é obstáculo, mas desejo nosso. E os próximos anos vão colocar a gente no tamanho, na rentabilidade que se pretende num banco que fez uma transformação importante, né? Você sabe muito bem desse conjunto de footprint, o que a gente reduziu e fechou no ponto de vista de adequação da nossa presença física. Já estamos com 20 milhões de clientes, basicamente, já na nossa plataforma de cliente massificado na plataforma digital. O Príncipe está aí, né? Então a gente está gravando aqui, né? O Príncipe está nas nossas costas, uma agência emblemática nossa aqui, que é super bacana. Então assim, o Príncipe tem ido super bem, o Prime com essa nova roupagem. Então assim, são os esteios do Banco das Fortalezas sendo feita a releitura e sendo muito mais induzidos na melhora, né? Pessoa jurídica muito forte, sejam empresas de negócio, como no Atacado, um banco que a gente sempre foi muito forte, e assim tem sido, né? Então a gente está muito, muito convicto que esses caminhos que a gente está fazendo é o caminho correto para um banco jovem, que a gente só tem 83 anos, que possa durar o nosso dobro, um banco que tenha leveza, tração comercial e, acima de tudo, que entenda a proposta de valor que o cliente precisa. E esse é o nosso grande objetivo, a principalidade de cada cliente. Bom, encerramos 2 dias intensos na nossa conferência sobre o setor financeiro para 2026 e nada melhor que consolidar esse evento com o responsável, o analista-chefe do setor financeiro do Bradesco BBI, Marcelo Misrai. Marcelo, parabéns pelo evento e muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, para começar eu queria ter a sua percepção. O que foi esse evento? Quais são as principais conclusões para o setor financeiro de 2026? Legal, Renato. Acho que o evento ele veio num momento muito importante, né? Um momento que as empresas se preparam com seus planejamentos e orçamentos para 2026. Né? Então acho que foi uma oportunidade fantástica a gente pegar as principais empresas, acho que praticamente todas as empresas estiveram aqui, os seus principais executivos. Acho que a principal mensagem, de uma forma geral, na parte de crédito, acho que há alguma cautela, né? Que existe uma perspectiva melhor com a queda potencial da taxa de juros, mas ainda de uma forma geral, uma visão ainda de cautela. No ponto de vista das empresas ligadas ao mercado de capitais, acho que é uma visão mais construtiva, né? Com a perspectiva de ofertas, de distribuições, né? Um mercado dinâmico. No ponto de vista
de pagamentos, a gente já vê uma questão dos volumes ainda como uma questão, né, talvez de mais preocupação assim, no curto prazo. Agora, do ponto de vista das seguradoras, a gente vê assim, resultados bem sólidos, algumas empresas com melhora dos seus índices aí de sinistralidade, mas de uma forma geral, resultados bem sólidos e bem estáveis, como o setor de seguros costuma ser. Né? Com certeza. E acho que o principal ponto aqui, para a gente encerrar essa cobertura de um evento tão grandioso, é muitas das ações que a gente está acompanhando do setor financeiro, principalmente os 4 maiores bancos, estão muito próximos da máxima histórica, pelo menos nominalmente falando. Né? Da onde vem o incremento, o valor adicional nesse ano de 2026? Legal. Essa é uma pergunta, né, que todo mundo faz, né, que todo mundo quer saber. Com certeza a gente ainda tem uma perspectiva de crescimento de lucros bem relevante para o setor financeiro em 2026. Né? Acho que é uma mescla dessa manutenção, né, a taxa de juros ajuda com certeza o setor, os crescimentos ainda, apesar da cautela, são crescimentos razoáveis, e a inadimplência, que é mais importante, ainda em nível bem controlado. Né? Quando a gente coloca tudo isso junto e pensa um controle da parte de despesas e custos, né, os índices de eficiência melhorando em 2026, algumas empresas aí a tendência é de ter igual ou de uma expansão de rentabilidade da maioria dos setores, das empresas do setor financeiro no ano que vem. Tá? Então acho que daí é o crescimento de lucros que justifica aí uma perspectiva de alta das ações. Encerramos por aqui esses 2 dias intensos de muitas informações na nossa conferência sobre o setor financeiro em 2026. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se gostou, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe o like e um comentário por aqui. Também não se esqueça de acessar as nossas outras redes sociais e também o Agora Insights, onde vocês encontram todas as informações sobre o setor financeiro e todos os outros que fazem parte da nossa cobertura. Até a próxima, pessoal!